Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Bem-vindo ao nosso 18ª sessão, 18º vídeo sobre o livro de Apocalipse. Estamos no capítulo 11 e hoje falaremos sobre um assunto nesse capítulo que é extremamente importante e causa alguma polêmica ou dificuldade. Vamos entrar agora, já falamos sobre os versículos 1 e 2 do capítulo 11, e vamos falar agora sobre o caso das duas testemunhas que estão nesse capítulo. Muito bem, então chamo a atenção dos meus queridos ouvintes para que apliquem total atenção, assim como tem sido feito, né, a todos os nossos vídeos, porque esse assunto realmente requer uma atenção de extrema, né, uma atenção realmente de bastante profundidade. Muito bem, senhores, vamos direto ao texto, versículos 3 a 13, Apocalipse 11. Já disse, adiantei, né, que nós falaríamos, esse texto fala sobre as duas testemunhas. Sempre, né, fazemos aqui, antes de falarmos, aquelas questões, né? Você que já leu o Apocalipse, sabe alguma coisa sobre esse tema, você já tem opinião formada sobre quais são essas duas testemunhas? Quem seriam? A sua opinião é importante. Então, é importante que você, nesse momento, reflita, né, e pense e diga mentalmente, né, para você mesmo quem seriam, qual é a sua opinião ou a sua sugestão sobre quem possam ser essas duas testemunhas. Muito bem, essas perguntas, obviamente, né, são chamadas de perguntas retóricas. Essas perguntas que eu costumo fazer ao longo dos nossos vídeos, em quase todos eles, em alguns momentos, para que a gente pense sobre determinados assuntos específicos. Elas têm o propósito de estimular o meu caro ouvinte a reflexão, né, sobre os temas propostos. É uma forma de dialogarmos, né, ou seja, de você estar inserido aqui no nosso estudo. E então a ideia é despertá-lo, né, para que você pense sobre o assunto, sobre o tema em questão e pensando, dando a sua resposta mentalmente, né, para você mesmo, à medida que abordamos o assunto, então você possa conferir a sua própria opinião. Muito bem. Então vamos, e assim, né, não ter apenas uma postura passiva, né, diante do texto, mas também é importante que a gente tenha esse diálogo mesmo que à distância. Então, de certa forma, é importante você pensar, refletir e, se possível, até expressar a sua ideia, né, mentalmente. Pode ser oralmente também, pode falar alto, não tem problema, mas a resposta virá em seguida e você faz uma conferência sobre o que você pensou. Muito bem, senhores, vamos lá, das duas testemunhas, né? Essas duas testemunhas, já vou antecipar, que muitos estudiosos dizem que serão Moisés e Elias. Eles se baseiam em vários fatores de representatividade e figura de alegoria ou metáfora, mas principalmente pela presença desses dois no monte quando da transfiguração de Jesus Cristo. Nós até citamos essa passagem aqui quando logo no início, né, dos nossos vídeos, quando falamos sobre as duas profecias sobre João. Uma delas era exatamente no momento da transfiguração de Jesus, quando estavam presentes, além de João, Pedro e Tiago. Então, como já dissemos, há quem pense que seriam essas duas testemunhas, Moisés e Elias, pelos motivos já apresentados. Outros ainda opinam
achando que seriam Enoque e Elias, ou ainda Moisés e João Batista. Muito bem, e vocês? Fizeram suas análises, suas avaliações? Já têm a sua conclusão? Então, vamos adiante. Vamos ao que chamamos aí um exercício de interpretação de texto, obviamente, como sempre, ajudados pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus, né? Como sempre. Muito bem, primeiro, como já mencionamos, vamos ler o texto, né, que se refere a essa passagem. Então vamos começar aqui Apocalipse 11, primeiro de 3 a 6. Diz assim, né? Darei autoridade às minhas 2 testemunhas, para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Apocalipse 11, de 3 a 6. Muito bem. Os nomes dos personagens bíblicos, né, que citamos aí anteriormente, e que foram citados, na verdade, por várias pessoas renomadas, levam em conta as características mencionadas, né, nos versos acima que acabamos de ler, sobre as 2 testemunhas. Como exemplo, né, tem autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridades também sobre as águas para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Pois bem, deixar-se levar pelas características, abandonando uma reflexão guiada pelo Espírito de Deus, realmente é capaz de embotar o entendimento, pois falar que seriam qualquer um desses é mostrar que não aprenderam nada, né, sobre o ensinamento de Jesus, sobre o tema no passado, né? Porque já foi mencionado, né, várias vezes sobre algumas dessas pessoas, algumas coisas. Então vamos a elas, né? Por exemplo, vejamos o caso do profeta Elias, né, de que o profeta Elias voltaria e prepararia o caminho de Jesus. Em Malaquias 4, 5 e 6, versículos 5 e 6, diz assim: Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Muito bem, né? Nós vimos que isso havia sido profetizado em Malaquias sobre a vinda de Elias, antes da vinda de Jesus, né? Para preparar o caminho. O que aprendemos sobre essa situação? O interessante, né, é que Jesus responde e confirma que Elias tinha vindo e que Elias era João Batista. Mas muitos ficaram em dúvida se realmente João Batista era o cumprimento da profecia de Malaquias sobre a volta de Elias, posto que João Batista não fez nada, prestem atenção, não fez nada que Elias fez, nenhum milagre e nenhuma demonstração visível de poder, nem mesmo fechou o céu para parar de chover.
como diz, né, em Mateus 11:11. Em verdade, lhes digo, entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, mesmo ele não tendo feito sinal, milagre nenhum, né, conhecido assim, além do que, né, clamar no deserto e preparar o caminho e falar, né, fazer o batismo do arrependimento com a água, fora isso, né, não fez mais nada. Mas mesmo assim ele foi reconhecido como sendo, entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Mas no reino dos céus ele é o menor do que de todos, né? Agora, também ainda, né, em Mateus 11:14, e Jesus continua dizendo, se vocês o querem reconhecer, né, João Batista, então vem dizer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Então, mesmo assim, sem fazer nenhum sinal feito, né, à semelhança de Elias, ele foi reconhecido por Jesus como o Elias que estava para vir, ou seja, sobre a profecia a respeito da volta do profeta Elias. Ainda seguindo, né, em Mateus 17, de 10 a 13, mas os discípulos perguntaram a Jesus, por que então os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu, de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista. Leiam o que foi, vamos ouvir, né? Vamos ouvir aqui o que foi dito, mas leiam também em Lucas 1, capítulo 1, de 13 a 17, o que foi dito sobre o sacerdote Zacarias, sobre o nascimento do seu filho João, que seria depois conhecido como João Batista. O anjo, porém, lhe disse, não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Veja que interessante, né? Então vejam que o anjo do Senhor disse que João irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias. Sim, cheio do Espírito Santo, como Elias foi, mas não o mesmo Elias, apenas figurativamente Elias. Sim, cheio do Espírito Santo. Então, quando alguém fala que as duas testemunhas seriam Moisés e Elias, parece que, né, porque eles aparecem na visão do monte, parece uma demonstração de que não entendem, né, o significado daquela visão que os discípulos Pedro, Tiago e João tiveram, que nós já falamos aqui, ela é uma visão profética, que já havia sido, né, profetizada pelo próprio Jesus. Então, o que há é uma confusão, né, um erro de interpretação, que as pessoas parecem que se esquecem do significado das coisas. Ou ainda, né, quando alguma pessoa diz que ser Moisés e João Batista, que morreram, manifesta também que não entendem a mensagem que Jesus apresentou no final da parábola do rico e do mendigo, né? Quando fala que nenhuma pessoa que morreu vai voltar, né?
ou quando qualquer pessoa aponta Enoque e Elias por voltar, né? Então, só me corrigindo aqui, qualquer pessoa que morreu, ela não volta, né? Apenas depois do processo da ressurreição, né? Então, antes disso, nenhum morto volta, né? Conforme a parábola de Lázaro. Muito bem. Ou quando qualquer pessoa aponta Enoque e Elias aí é o inverso, por não terem morrido, né? Esses não morreram, será ainda pior, né? Por evidenciar não ter entendido exatamente o benefício deles terem tido o privilégio de não ter morrido, né? Achando que eles deveriam voltar para morrer, o que seria então o maior dos contrassensos, né? Então, nem Elias, nem Moisés, nem Enoque, nem João Batista, nem ninguém que já veio, mas sim duas pessoas convertidas e ungidas por Deus, cheias do Espírito Santo e com poder para dar testemunho de Cristo e de Deus, a exemplo do que todos os profetas e mesmo João Batista fizeram no passado. Ou seja, elas vêm no Espírito, né? Ou seja, elas vêm cheias do Espírito Santo, é isso o significado, né? Jamais, né, alguma pessoa que já veio vai vir né, de novo. Bom, feito essa explanação, essa reflexão, nos resta a pergunta final. E tá bom, então e qual é o significado, né, da referência às duas oliveiras nesse texto bíblico? Nós vamos ver agora um texto que menciona sobre as duas oliveiras e nos dá a resposta, né? Exatamente no último verso, né? Estamos falando do capítulo 4 do profeta Zacarias. Ou seja, então, se nós quisermos saber qual é a referência das duas testemunhas mencionadas em Apocalipse, podemos ter mais detalhes sobre isso lendo todo o capítulo 4, é o que eu sugiro a vocês. Mas vamos agora ver algumas referências, né? Capítulo 4 do profeta Zacarias. Primeiro, vamos rever, né? Apocalipse 11, 3 e 4. Diz assim: darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Apocalipse 11, 3 e 4. E agora vamos ver o que diz em Zacarias 4, de 1 a 14. O anjo que falava comigo voltou e me despertou, como se desperta alguém do sono. Ele me perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto ao candelabro vejo 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isto? O anjo que falava comigo disse: você não sabe o que é isto? Respondi: não, meu senhor. Ele prosseguiu e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que maravilha, a resposta está aqui exatamente como já acabamos de dizer anteriormente. Continuando o texto. Quem é você, ó grande morte, diante de Zorobabel? Você será uma planície, porque ele colocará a pedra de remate do templo em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente a palavra do Senhor veio a mim dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os alicerces deste templo, e as mãos dele vão terminar a construção, para que vocês saibam que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês.
pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse ficará alegre ao ver o prumo das mãos de Zorobabel, nas mãos de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Então perguntei ao anjo, o que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? E acrescentei uma segunda pergunta, o que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem azeite dourado? Ele me respondeu, você não sabe o que é isto? Eu respondi, não, meu senhor. Então ele disse, são os 2 ungidos que estão a serviço do Senhor de toda a terra. Muito bem. Então, resumindo, né, como diz o próprio texto, serão 2 pessoas dedicadas e ungidas por Deus e que por um determinado tempo vão chamar a atenção para si de todos que habitam a terra. Serão plenas e guiadas pelo Espírito Santo com demonstração de muito poder, até serem mortas em Jerusalém pela besta que sobe do abismo. Como está descrito em Apocalipse 11, de 7 a 10. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. A besta vencerá e matará as testemunhas, e os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio, e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte dessas 2 testemunhas, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Muito bem, ok. Então, poderíamos encerrar por aqui. Porém, quero apresentar, né, e acrescentar ainda uma outra forte possibilidade sobre quem são essas 2 testemunhas. Então já abordamos dizendo lá no início quem não são, né, não são aquelas figuras lá né, mencionadas, né, nem Moisés, nem Elias, nem João Batista, nem Enoque. E também dissemos quem são. Então são pessoas que serão ungidas do Senhor, ou seja, cheias, plenas do Espírito Santo e que darão testemunho sobre Jesus Cristo e sobre a palavra de Deus. E que chamarão a atenção sobre si. Ok, agora vamos apresentar, como dissemos aí, uma forte possibilidade sobre quem essas 2 testemunhas podem ser. Primeiro, precisamos entender, né, que são testemunhas ungidas de Deus, virão na força do seu Espírito, né, conforme o texto de Zacarias 4, e conforme dito, interessante, né, aqui só coincidência, Zacarias, o profeta, e dito por Zacarias, o pai de João Batista, né, que João Batista veio na força, né, do espírito de Elias. Então, Zacarias, capítulo 4, versículo 6, diz assim, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, ponto pacífico, né? Não é por força, não é por violência, eles não serão heróis, guerreadores e que farão coisas assim que chamem a atenção no sentido de violência ou usando a força, mas eles virão plenos, né, cheios do Espírito. Lembrando que Jesus Cristo, né, nele habitou corporalmente toda a plenitude divina, né? Jesus Cristo nunca fez nenhum ato de violência, né? Muito bem, então
Dessa forma, atrevemos-nos a propor que as duas testemunhas, preste atenção, sejam a Igreja de Deus, que passou a ser composta pelos gentios e pelo remanescente dos judeus convertidos, né? do povo de Israel convertido, formando assim o corpo único, sendo Cristo a cabeça. Então, estamos aqui fazendo uma proposição de interpretação do texto diferente do que tem sido proposto por muita gente, que essas duas testemunhas, na verdade, representam a igreja, né, que é o corpo de Deus, que tem duas partes, né? Os gentios, né, os últimos serão os primeiros, e os primeiros sendo os últimos, que é a conversão do remanescente de Israel. Então, como duas partes que fazem parte de uma só, né? Formam um corpo, formam a igreja de Deus. E elas dão testemunho, né? Elas convertidas, obviamente, obedecem à palavra e dão testemunho de Cristo e da sua palavra. E então, essa é uma proposição que fazemos de interpretação dessa parte de quem seriam essas duas testemunhas. Vamos nos basear, então, aqui, usando uma referência de Efésios 2, de 10 a 22, para mostrar sobre essas duas partes. Então diz assim, Paulo, né, em Efésios 2, de 10 a 22, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe, os gentios, e aos que estavam perto, os judeus, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então preste muita atenção. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então, no resumo, todo esse texto mostra que de duas partes foi feito uma, né? Os gentios e o povo de Israel foi feito uma, que é o corpo de Cristo, né? Agora a igreja, em que Cristo é a cabeça. E em Cristo foi feito a paz, onde essas duas partes agora têm acesso a Deus pelo mesmo Espírito. E edificados se tornam moradas de Deus em Espírito. Então, e ainda, voltando a lembrar que a besta fará guerra aos santos e irá vencê-los. E o texto diz exatamente isso, que as duas testemunhas serão mortas quando a besta subir do abismo. Então veja que a nossa proposição ela tem esse fundamento, né, de que duas partes, os gentios convertidos até, né, a sua plenitude da pregação do Evangelho a todas as nações e a conversão do remanescente de Israel, duas partes formando uma, o corpo de Cristo. E então
como figura, né, as duas testemunhas cheias de poder e que darão testemunho, estamos propondo que serão vencidas pela besta. Na verdade, ela é o corpo de Cristo, são essas duas testemunhas convertidas, né, os gentios e o povo de Israel, cheios do Espírito Santo, porque, como vimos, né, Deus habita, temos acesso a Deus em Espírito, Deus habita em nós, edificados para a habitação de Deus através do seu Espírito. Muito bem. Como dissemos, né? Então, a lembrar que a besta fará guerra aos santos e irá vencê-los, o que reforça que essa figura das duas testemunhas representem o testemunho da Igreja de Deus, que será perseguida pela besta e vencida momentaneamente. Não esquecendo, falaremos ainda, né, no final do capítulo 12, quando o dragão vai atrás da mulher e a mulher vai para o deserto, o dragão persegue aqueles que dão o testemunho de Jesus, né? A besta. E depois lembrando que a besta é aquele que vai vencer, blasfemar contra Deus, blasfemar contra o príncipe, blasfemar contra o povo santo e vencê-los. Muito bem, então nós temos essas referências, né? Também que a Igreja de Deus será perseguida pela besta e vencida momentaneamente, referida tanto em Daniel 7 quanto em Apocalipse 13. Então, em Daniel 7, 21, eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Agora, veja que agora ele fala contra os santos. Por isso que eu digo que lá as duas testemunhas é uma linguagem figurativa de representação. Por isso estou propondo essa interpretação, porque na profecia de Daniel não fala em duas testemunhas, né? Fala que a guerra será contra os santos e que vai vencê-los. E aqui em Apocalipse 11, as duas testemunhas serão vencidas pela besta. E então diz lá, né? A outra profecia, em Daniel também 7:25, falamos Daniel 7:21 e agora Daniel 7:25. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e a metade de um tempo. E agora em Apocalipse 13, versículo 7, e foi-lhes permitido, né, que é a besta, foi permitido a besta fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Então veja que interessante, Apocalipse 11 fala da figura de duas testemunhas que chamarão atenção para si e serão vencidas pela besta. Mesmo em Apocalipse 13, 7, fala que a besta vai fazer guerra aos santos e vencê-los, e que a besta vai ter poder, né, sobre toda a tribo, língua e nação. Então, em Apocalipse mesmo, temos, né, em outra passagem, uma explicação falando que os santos serão perseguidos pela besta e serão vencidos. Então, reforçando essa proposição que estamos fazendo de interpretação das duas testemunhas como uma figura de linguagem. Ressaltamos que o testemunho delas será tão poderoso no molde dos antigos profetas e com repercussão em toda a terra, que será o único momento, agora preste atenção nessa outra situação, será o único momento em todo o Apocalipse, já falamos disso antes, estamos repetindo, que alcançará o resultado pretendido por Deus e que dará fruto e resultado diferente da maioria dos textos narrados no livro de Apocalipse, e que já havia sido previsto pelos profetas. Então, nos parágrafos seguintes, né, nós vamos verificar qual é o resultado, né, disso que estamos falando aqui, do que foi dito que aconteceria, né, foi previsto que aconteceria, e que resultado é esse. Vemos nos versos 12 e 13 alguns sinais que precedem a volta de Cristo e que possibilitam que as testemunhas sejam elevadas no processo da primeira ressurreição dos mortos.
Então vamos lá. O primeiro sinal seria ouvirem uma voz vinda do céu e subiram numa nuvem. Isso está em Apocalipse 11:12. As duas testemunhas ouviram uma voz forte vinda do céu, dizendo-lhes: subam para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. E que voz é essa que chama os mortos e os mortos ressuscitam? Nós vemos isso no capítulo 5 de João várias vezes. Então, em João 5:21, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. João 5:25 e 26. Em verdade, lhes digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E ainda em João 5:28, não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Então, quando diz, né, em Apocalipse 11:12, que as duas testemunhas ouviram uma voz forte do céu dizendo-lhes: subam para cá, e subiram ao céu numa nuvem, está falando do processo, né, de ressurreição. Então, mais uma vez, reforçando, né, o que dissemos, que as duas testemunhas seriam, então, todos os santos, ou seja, a representação da Igreja de Deus, né, representada pelas duas partes, os gentios e o remanescente de Israel, e que, ao final, eles, mesmo depois de serem vencidos, óbvio, como já dissemos, né, na volta de Cristo vai haver a ressurreição, e esse é o momento. E agora, mais um reforço, né, sobre esse final. Então, já falamos, haverá o testemunho, né, que elas darão durante um tempo, bastante tempo, chamarão a atenção para si, e esse testemunho será pela presença do Espírito Santo. Elas darão um testemunho da palavra, né, testemunho de Jesus, assim como João deu, como todo santo dá, como nós damos, que é confessar a Cristo, é viver, né, uma vida em Cristo, em santidade, né, esse tipo de comportamento, né, não de obediência à fé. Então, tem mais uma característica interessante, né, nesse capítulo 11, que uma delas é agora, então, depois das testemunhas ao serem vencidas pela besta, elas ficarão expostas, né? Muitas morrerão, e então haverá ressurreição. Isso nós já vimos, faz parte do processo da volta de Cristo. Como também faz parte do processo de Cristo aquela questão do arrependimento, a chance que Deus dá para que... E o objetivo desse aviso do livro de Apocalipse, em todo o tempo, como falamos, né, falar sobre a volta de Jesus, na verdade é uma oportunidade de arrependimento para que a ira de Deus não se consuma na vida das pessoas, mas o que se consuma seja a salvação e a vida eterna. Só que para isso precisa haver arrependimento. E então aqui existe essa citação, e o momento vai ser aqui, porque em todo o Apocalipse é o único momento em que ele ocorre. Nós já havíamos falado e estamos agora nesse momento específico enfatizando isso. Outro sinal, então, na verdade, então, né, qual é o momento? Em todo o Apocalipse que é arrependimento, e eles darão glória a Deus. Então, outro sinal, além do terremoto, é o fato de ser a única vez em todo o Apocalipse em que na terra deram glória ao Deus do céu. Ou seja, são pessoas que estão em Jerusalém ou em localidade, né, próximas, e que sobreviveram ao terremoto e demonstraram arrependimento, evidenciando os sinais da salvação do remanescente de Israel. Podemos afirmar que é nesse instante que ocorre esse processo de conversão. Então, Apocalipse 11:13. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. Nesse terremoto morreram 7.000 pessoas. As outras pessoas ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Como dissemos, procure em todo o livro de Apocalipse
algum outro momento em que tenha havido arrependimento e que tenha sido dado glória ao Deus do céu pelas pessoas que estão na terra. Não estamos falando, né? Porque tem outros momentos, aquelas visões celestiais em que os anjos, os santos, os anciãos, né, dão glória a Deus, né, e fazem o cântico. Não, ali é um momento de reconhecimento, né, de que o Cordeiro era digno, que Deus era digno, é digno de receber toda a glória, honra, poder e louvor. Mas estamos falando momento em que as pessoas se arrependerão e farão essa demonstração dando glória a Deus, ao Deus do céu. Então, esse fato relevante, né, de ocorrência no verso 13, que é o terremoto, que é uma característica, né, de um sinal, né, característico da volta de Jesus, como nós vimos lá, que é vozes, trovões, né, ventos e terremotos, e dar glória a Deus, estão exatamente descritas nos versos 9, 18 e 19 do capítulo 16 de Apocalipse, como sinais prévios do fim. Então, em Apocalipse 16, 9, nós encontramos: as pessoas se queimaram com intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, porém não se arrependeram para dar glórias a Deus. Isso aqui nós já falamos, que são os outros momentos, né? Aqui é, no caso, o bloco das taças, né, em que não haverá arrependimento, né? Então, em Apocalipse 16, 9, é um outro momento em que não houve arrependimento, né? E não deram glória a Deus. Porém, não se arrependeram para dar. É só para nós mostrarmos que dar glória a Deus é um momento e é a chance, né, de comprovar que é o arrependimento e o reconhecimento da superioridade e a majestade de Deus. E que comprovaria que a pessoa está tendo esse ato de arrependimento. E a oportunidade, então, de mudar, né? De ao invés de atrair a ira de Deus, ela demonstrar a conversão. E outro momento também no Apocalipse 16, versos 18 e 19. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. Isso aqui é para mostrar que o fim de tudo, né, já que o bloco das taças é o último, e que no final, depois, né, dos vozes, trovões, relâmpagos que nós vimos lá, né, haverá terremoto, como nunca houve, e que houve a divisão da cidade. E nós vimos aqui que no Apocalipse 11, nesse breve resumo ali sobre, né, o templo ser pisado pelos gentios até que o tempo dos gentios se cumpram, o testemunho, né, das 2 testemunhas ao longo desse tempo, de todo o tempo, até que a besta se levante, Jesus vem, a ressurreição, né, e dão glória, aí o terremoto, a divisão da cidade, né, o rompimento em algumas partes da cidade, e a realização, né, que os que ressuscitaram, então, obviamente, estão subindo para a salvação e a vida eterna, e os outros para o cumprimento da ira de Deus e do Cordeiro, né, na sua vinda com os que ficarem, né, depois dessa separação aí, né, do joio e do trigo. Os que ficam vão ficar para serem pisados no lagar da ira de Deus. Senhores, então, mais um item extremamente... Estamos no terceiro vídeo sobre o capítulo 11, para nós vermos que o capítulo 11 ele tem muita coisa. E aqui sobre a visão das 2 testemunhas. Então, esse capítulo é bastante reflexivo, né? Requer bastante atenção, bastante reflexão para percebermos esse significado. Aqui ficamos, agradeço a todos pela sua atenção, até o nosso próximo vídeo.